Hoje a gente vai mergulhar em um dos episódios mais sombrios e, francamente, perturbadores de toda a história marítima. Olha, essa citação já diz praticamente tudo, né? Em 1629, o naufrágio de um navio holandês cheio de tesouros acabou se tornando um experimento social terrível, transformando os sobreviventes em monstros e uma ilha deserta no palco de um verdadeiro massacre. Mas o mais chocante é que o terror não começou com o navio batendo nos recifes de coral. Não. Ele começou meses antes, com uma conspiração que já estava sendo cozinhada em fogo baixo, em pleno alto mar. A bordo do Batavia, a gente tinha um triângulo de conflito bem perigoso. De um lado, o comandante Pelsert, a autoridade máxima. Do outro, o capitão Jacob Sis, um marinheiro experiente, mas que guardava muito ressentimento do poder de Pelsert. E para completar, Jerônimos Cornelis, um boticário, um cara com uma filosofia bem herética que basicamente acreditava que ele estava acima do bem e do mal. Juntos, o capitão Jacobs e o boticário Cornelis bolaram um plano bem audacioso, movido por vingança e ganância, claro. Eles iam tomar o navio, matar o Pelsert e quem fosse leal a ele e simplesmente virar piratas com a fortuna absurda em moedas de prata que o Batavia carregava. Só que, antes que eles pudessem colocar esse motim em prática, o destino interveio, e da forma mais brutal que se pode imaginar. Bem no meio da madrugada do dia 4 de junho de 1629, um erro de cálculo fatal do capitão Jacobs faz o navio bater com tudo num recife. De repente, mais de 300 pessoas se veem presas nas Ilhas Abrolhos, um lugar completamente desolado. E para piorar, 4 dias depois, o comandante Pelsart pega um bote com um grupo pequeno e parte em busca de ajuda, uma viagem que o deixaria longe por meses. Por 3 longos meses, os sobreviventes ficaram por conta própria, totalmente sozinhos. Essa ausência de autoridade criou um vácuo de poder gigantesco, um vácuo que um monstro estava só esperando para preencher. E quem assume o posto? Justamente ele, Jerônimos Cornelis. Como comandante fora de cena, ele era oficial de mais alta patente. E para ele, aquilo não era uma tragédia. Era a oportunidade perfeita para ele criar o próprio reino ali, do jeito dele. E foi aí que ele rapidamente estabeleceu uma ditadura brutal na ilha. Um lugar que entraria para a história com o nome de Cemitério do Batavião. O método do Cornelis era assustador de tão calculado. Primeiro passo, confiscar todas as armas e suprimentos. Depois, para se livrar das ameaças, ele mandou soldados que poderiam se opor a ele para uma ilha bem longe, numa missão falsa para achar água, basicamente largando os caras lá para morrer. Em seguida, ele montou um conselho de assassinos leais, eliminou os inúteis sistematicamente e, o mais cruel de tudo, forçou outros a cometerem assassinatos, amarrando todo mundo ao regime dele pelo sangue. Nos meses que se seguiram, mais de 110 homens, mulheres e crianças foram brutalmente assassinados sob o comando dele. A ilha virou um laboratório de crueldade humana. Pessoas doentes eram mortas enquanto dormiam. Mulheres viraram escravas sexuais. A família inteira de um pastor foi massacrada. Até um bebê foi estrangulado só para testar a lealdade de um seguidor. E o mais arrepiante, Cornelis nunca sujou as próprias mãos. Ele só dava as ordens. Mas, no meio de tanto planejamento, Cornelis cometeu um erro de cálculo fatal. Os soldados que ele tinha mandado para morrer, liderados por um cara chamado Wibber Hayes, bem, eles não morreram. Contra todas as chances, Wibber Hayes e seus 46 homens não só sobreviveram, como encontraram água e comida em outra ilha. E lá, em vez do caos, Hayes construiu uma comunidade disciplinada, totalmente focada em sobreviver e se defender. O que se seguiu foi uma verdadeira guerra de ideologias. De um lado, o regime de anarquia, tirania e morte de Cornelis. Do outro, a resistência organizada e disciplinada de Hayes. Uma guerra entre duas sociedades opostas que simplesmente brotou no meio do nada. Depois de conseguir se defender de 3 ataques brutais dos amotinados, Hayes mostrou que era mais esperto que o manipulador. Cornelis tentou enganá-lo com um falso acordo de paz, mas Hayes preparou uma emboscada e conseguiu capturar o próprio tirano. E foi exatamente nesse momento, quando os últimos seguidores de Cornelis lançavam um ataque desesperado contra o forte de Reis, que a salvação e também o julgamento finalmente deram as caras no horizonte.
O que acontece a seguir é uma corrida dramática, de tirar o fôlego. Tanto os soldados de Reis quanto os amotinados remam com tudo que tem para chegar ao navio de resgate, o Sardam. Reis chegou primeiro, conseguiu avisar o comandante Pelsart sobre tudo que tinha acontecido e o motim foi finalmente derrotado. A justiça foi tão rápida e brutal quanto os crimes. Pelsart organizou julgamentos ali mesmo, na ilha. No dia 2 de outubro, Jerônimos Cornelis teve as 2 mãos cortadas e depois foi enforcado. Dizem que suas últimas palavras foram um grito de vingança. Durante séculos, a história pareceu bem simples. Um psicopata assumiu o poder e o resto é história. Mas existe uma nova teoria que desafia um pouco essa visão. Será que foi mesmo a loucura de um único homem, um herege maligno que orquestrou tudo? Ou a causa foi algo que, de certa forma, é ainda mais aterrorizador? A ideia de que a fome extrema e um vácuo total de poder podem levar pessoas comuns a cometer atos de violência terríveis só para sobreviver. A história do Batávia nos deixa com essa pergunta bem desconfortável, né? Quando as regras da civilização simplesmente somem, o que sobra da nossa humanidade? E aí, qual a opinião de quem está acompanhando? Foi a loucura de um só homem ou foi a fragilidade da natureza humana exposta ao extremo? Deixem as teorias aí nos comentários e aproveitem para dizer qual evento histórico a gente deveria analisar da próxima vez. E claro, não se esqueçam de se inscrever para mais análises como esta.